Amém. Nós estamos de máscara, mas eu preciso ouvir a voz de vocês. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui para adorar ao Senhor. Quem está feliz por isso? Aleluia. Nós adoramos ao Senhor em nossa casa, né? Nós falamos com Ele, nós ouvimos a voz dEle, mas melhor ainda é estarmos aqui, reunidos, né? Uns com os outros, com os nossos irmãos. E nós vamos adorar este Deus bendito, este Deus santo agora, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele deseja ministrar o nosso coração. Deus, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai, por esse dia que passamos. Eu te louvo, Deus, por cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, eu te louvo pela sua doce e perfeita presença. Ah, Deus, não há nada melhor, Pai, que estarmos juntos, Deus, em sua casa, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Jesus, Tu és santo, Tu és adorado, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós somos igrejas do Senhor, reunidas em Teu nome, somos Tua noiva, e tudo que nós desejamos neste momento, Jesus, é a Sua presença. Tudo que nós desejamos neste momento é que o Teu Evangelho possa entrar em nosso coração, que nós sejamos cada vez mais transformados por esse Evangelho que é poder. Tua palavra diz que o Teu Evangelho é poder que transforma, e nós nos colocamos agora em Teu altar e dizemos: Espírito Santo, fique à vontade em nosso coração. Espírito Santo, fala conosco. Deus, seja adorado, seja bendito neste lugar, porque o Senhor é Deus dessa igreja, o Senhor é Deus na nossa casa, o Senhor é Deus na nossa cidade, e nós adoramos a Ti. Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Levante sua mão e aplauda o Senhor com toda a sua força, amém? Aleluia! Ele é digno e Ele vem para buscar uma noiva, amém? Você é parte dessa noiva, vamos adorar. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Oh, Jesus vem, te adoramos. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno
de Cristo prevalecerá para sempre. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seu caminho e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça, oh, aleluia. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Oh, nos alegramos em ti, Jesus. Aleluia! Em nosso coração é preciso ter júbilo quando nós pensamos e nos lembramos que Ele vem para nos buscar. E não será mais a justiça deste mundo, não será mais a justiça falha do homem, mas é a justiça do nosso Deus. Aleluia! E nós vamos clamar agora para que esse Senhor venha reinar aqui neste lugar, para que Ele venha reinar em seu coração. E para isso você precisa abrir o seu coração, para que Ele possa ter todo o espaço, aquilo que você ainda não entregou para Ele, você possa colocar diante do Senhor o seu coração neste momento e entregar-se totalmente. E também, querido, venha trazer aqui no altar do Senhor o seu dízimo, também a sua oferta, como um sinal também de entrega a Ele. Aleluia! Oh, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Vem reinar aqui, Jesus. Vem reinar em mim, Jesus. Oh, precisamos de Ti, Senhor, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Vem reinar em mim, Jesus. Espírito Santo,
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Jesus, Jesus, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro. Quem é? Oh, quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Oh, te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Oh, nome tão lindo. Ei, quem é o Rei da Glória? Oh, dizemos, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Oh, Ele é supremo, Ele é perfeito. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Oh, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, Ele é o Rei, Ele é perfeito, amado Filho de Deus, que está sentado à direita do Pai. Ele reina, soberano, soberano em seu amor, em sua fidelidade. Oh, em teu caráter tão fiel, Jesus. Oh, para que entre o Rei, Jesus. Oh, abra o teu coração, querido. Diga sem falsidade, sem apenas cantar uma canção. Abra realmente teu coração para que Jesus venha reinar. Oh, Jesus, vem com teu evangelho sobre nós. Teu evangelho que é poder que transforma. Tua palavra que é poder que transforma. Tua verdade que é poder que transforma. Oh, Jesus, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia. Coloque a mão em seu coração. Fala: Jesus, eu preciso aprender a tua palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, ensina-me verdades que transformam minha vida, meu caráter.
Eu quero pedir ao Senhor Jesus que eu seja uma chama viva nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. O som está perfeito, Marcos. Perfeito. Estou feliz de estar aqui na casa do Senhor com vocês e também de poder, por meio das redes sociais, compartilhar a palavra com você. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra. Sou feliz com Deus por ter me concedido essa oportunidade hoje, de aqui estar com vocês para falarmos da palavra de Deus. Queridos, eu cada vez mais tenho me tornado apaixonado pela palavra. Cada vez mais tenho tido interesse em entender profundidades daquilo que Deus tem por meio da palavra dele. O meu sonho é ter uma igreja que seja apaixonada pela palavra, como eu tenho me tornado cada vez mais apaixonado por ela. Livros me fascinavam muito antes, muitos autores, mas ultimamente tenho me fascinado cada vez mais por verdades que a palavra tem escondida nela. E eu quero hoje falar sobre um tema muito importante, que eu acredito que seja o motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque se não fosse por esse assunto, acredito que nenhum de nós estaríamos aqui. E eu quero compartilhar hoje com você sobre o chamado para a salvação. O chamado para a salvação. Eu li um livro semana passada de um teólogo brasileiro chamado Augusto Nicodemos. Muito conhecido esse cara, um pastor presbiteriano. E ele escreveu um livro baseado nas Institutas de João Calvino. Calvino também foi um teólogo que foi um dos reformadores da igreja no século XVI. E o tema do livro é Calvino, o teólogo do Espírito Santo. E Augusto Nicodemos, com base nas Institutas de Calvino, Calvino era um teólogo, um advogado, um escritor, um cara que escrevia pra caramba. E então Nicodemos, doutor Augusto Nicodemos, ele faz uma crítica sobre o Espírito Santo na época de Calvino. E glória a Deus, chove mesmo, Jesus. Não, gente, chuva é bom demais, não é? Misericórdia. Estou feliz com chuva, glória a Deus. Yes. As plantas agradecem, a atmosfera agradece. Oh, meu Deus. Então Nicodemos, doutor Augusto Nicodemos, ele pega as Institutas de Calvino, que foi o teólogo que marcou o avivamento do século XVI na Europa, e ele faz uma comparativa com o derramar do Espírito Santo em 1906, que foi onde começou o que a gente chama de neopentecostalismo, que é esse movimento exagerado do Espírito Santo, que muitas igrejas têm passado por isso, muitos ministérios têm marcado suas igrejas, suas vidas, com um estilo de vida, de uma vida baseada nesse encher do Espírito Santo, de uma forma exagerada, e também comparando a vida de João Calvino, que Calvino foi um cara que ele não vivia o avivamento do século XVI, que foi uma grande conversão em massa. Como que a gente sabe que tem um avivamento? Milhares e milhares de pessoas aceitando Jesus, entregando as suas vidas para Jesus de uma forma genuína. O século XVI foi marcado por isso, um grande movimento da igreja, onde houve um derramar do Espírito Santo com um equilíbrio do Espírito. E Calvino foi o cara que escrevia e pregava a Bíblia de uma forma extraordinária. Se você ler os textos de Calvino, seus cabelos do sobaco caem. Não tinha neguinho caindo, não tinha ninguém passando toalha ungida, não tinha ninguém ungindo língua dos outros, não tinha loucuras que nós costumamos ver hoje, mas vidas eram transformadas.
E nesse pentecostalismo, nesse mover, nessa unção exagerada que temos visto hoje, que é muito comum, vê-se muito pouco transformação de vida e de caráter. Então Augusto Nicodemos, ele faz esse comparativo, e hoje, na visão de David Brown, que é um teólogo muito conhecido também, eu quero trazer uma perspectiva extremamente importante para você sobre o chamado de Deus para a sua vida, em relação à sua salvação. Vamos nessa? Salvação é muito importante para nós. Primeiro, porque Deus fez o homem para viver eternamente. Deus não fez o homem para morrer. Quando Deus ele cria o homem lá no jardim do Éden, colocou eles no Éden, Deus ele faz para que eles vivessem eternamente. Mas aí o que fez com que eles interrompessem esse ciclo de vida eterna? Pecado. O pecado fez com que o homem perdesse a grande oportunidade de viver eternamente. E aí, aquela vida que seria uma vida eterna, o homem passou a ser condenado pelo pecado. E a condenação pelo pecado fez com que o homem fosse escravo do pecado. E porque o homem é escravo do pecado, ele teria que ter alguém que pudesse salvá-lo dessa escravidão. E só tem um que pode salvar o homem dessa escravidão do pecado. Como é que é o nome dele? O Senhor Jesus. Ele faz com que o homem então pudesse deixar de ser escravo do pecado. Porque Jesus é o único que garante salvação e uma vida eterna. A Bíblia diz que no último dia, quando o Senhor Jesus virá nas nuvens, todos os que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Eles ressuscitarão para o grande dia. E aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, e aqueles que tiveram uma vida pautada nessa graciosa presença de Deus, eles vão ressuscitar. E o Senhor Jesus vai falar com eles assim: olha, filho, você é meu amado, vinde a mim, porque você teve uma vida justa, fique aqui do meu lado. Mas aquele que não entender o que é a salvação, qual é o propósito de Jesus, e não viver nesse propósito, o Senhor Jesus fala assim: olha, você ressuscitou dentre os mortos, mas você não vai ser bendito, e você não vai ficar ao meu lado, mas você vai ter que, infelizmente, ser lançado no inferno e viver com Satanás pelo resto da sua vida. Essa é a palavra de Deus. Esse era o evangelho pregado por Calvino. Um evangelho de arrependimento, um evangelho de dureza, um evangelho onde pessoas tinham que se arrepender dos pecados. E eu quero, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você é Isaías 55, 7. Vamos ler juntos, lá no telão comigo. Você que está em casa, vai aparecer na sua tela aí também. Está escrito assim, olha. Vamos lá, gente, lê para mim, fazendo favor. Deixa eu ver quem vai ler para mim. O Tiago, máscara negra, fica de pé, tira sua máscara e leia para mim em voz alta, bem alto. Isso. Então, obrigado, Tiago. Parabéns. Uma salva de palmas para o Tiago. O Tiago acabou de ler. Não, volta lá, irmã. Isaías 55, 7. O Tiago acabou de ler o seguinte: Deus ele faz uma chamada para aqueles que são pecadores. Você que é pecador, nós que somos pecadores. Deus ele fala assim: olha, perverso, deixa eu falar uma coisa com você, cara. Deixa o seu caminho. Deixe de fazer as coisas que você está fazendo. Deixe logo seu iníquo. Você que fica cometendo sempre aqueles mesmos erros. Você que fica falando para Deus assim: olha, eu vou mudar, eu vou parar de fazer isso, eu vou me arrepender. Você que sempre fica fazendo promessas para Deus, dizendo que vai mudar e que não muda. Deus está dizendo assim: olha, iníquo é esse cara que sempre promete que vai mudar e não muda.
É esse cara que sempre faz uma promessa de que vai ter uma transformação e não transforma. Deus fala assim: olha, filho, converta-se. Converta-se. O que é uma conversão? A conversão, existem duas formas de alguém converter-se ao Senhor Jesus. Existe uma forma muito legal que, primeiro, as pessoas se convertem porque precisam ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que como converterão se não há quem pregue? Ou seja, a prédica da palavra, pregar o Evangelho, ministrar a palavra, é algo extremamente importante. E é por isso que eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui. Pregar a palavra para vocês, ensinar para vocês. Porque a Bíblia diz que quem ouve a palavra tem uma grande possibilidade de ter a vida mudada. Mas não é certeza. Você, quando ministra a sua célula, é ótimo porque tem alguém que está ouvindo a palavra. Você, quando vai fazer o evangelismo lá no hospital com o irmão Cornélio e com a equipe de missões e prega, abre a sua boca e deixa a palavra sair, bênção. Mas isso não é certeza da salvação de ninguém. Sabia disso? A Bíblia conta a história de um cara em Atos dos Apóstolos chamado Estevão. Estevão foi um cara que foi cheio do Espírito Santo. Pensa no homem de Deus, e que ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ele começou a pregar a palavra para um monte de homens enfurecidos, que odiavam o Evangelho de Jesus. E quando esses caras ouviram Estevão pregar, eles tiveram mais certeza ainda que eles odiavam a Jesus. E aqueles caras ficaram tão nervosos com Estevão, mesmo ele cheio do Espírito Santo e pregando a palavra, sabe o que aqueles homens fizeram? Pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. E a Bíblia diz que Estevão teve uma visão enquanto ele estava sendo apedrejado. E essa visão era de que Jesus estava à destra de Deus. E ele contemplou o lugar que ele iria, que era para o céu. Mesmo ele pregando a palavra, ainda tiveram pessoas com coração que duro, que não quiseram que se converter, que não quiseram que ter uma mudança genuína pelo Evangelho. Um homem cheio do Espírito Santo pregando a palavra, e pessoas continuaram com seus ouvidos endurecidos, com a sua mente endurecida, e não quiseram deixar que o Espírito Santo provocasse uma mudança e uma transformação. Jesus, que foi o próprio Filho de Deus, ele pregou o Evangelho. Na própria cruz ali, um de um lado aceitou a ele como seu Salvador, e o outro continuou zombando do próprio Filho de Deus. Um foi para o paraíso e o outro foi para o inferno. Literalmente, ouviram a palavra. O Evangelho, então, existem duas formas de alguém converter-se ao Evangelho: por meio da pregação da palavra, e existe uma outra forma também muito importante e muito eficaz. É quando você é convencido pelo Espírito Santo de Deus que precisa de Jesus. A conversão, ela é um processo muito bonito. Deixar o perverso o seu caminho, você não consegue sozinho. Sabe por quê? Porque em pecado nós nascemos. Nascemos sobre a maldição do pecado de Adão. Existe uma herança maldita na natureza humana, e Jesus é o único que pode quebrar essa maldição. Jesus é o único que pode interromper isso. Nós mesmos não conseguiríamos de jeito nenhum ir para os braços de Jesus. Por quê? Porque precisamos de uma pessoa muito importante chamada Espírito Santo. E somente Ele pode me convencer e convencer você, por esse chamado interior, para irmos em direção à cruz. Deixar o pecado, o pecador deixar o pecado não é algo fácil. O pecador deixar o pecado não é algo simples. Precisa de um convencimento. Convencimento de quem? Do Espírito Santo de Deus, para ele deixar aquela velha vida e aquela velha natureza. Porque o pecador, quando ele está em pecado, ele não acha que a vida dele é ruim. O pecador ama a vida dele de pecador. O iníquo ama a vida dele de iniquidade. E ele é convencido por ele mesmo de que a vida dele está boa demais do jeito que está, de que ele não precisa de outra vida, de que ele gosta da vida que ele tem e ninguém tem nada a ver com a vida dele.
mas o processo chamado conversão, o Espírito Santo de Deus, ele traz algo dentro de mim, traz algo dentro de você que é uma luz, e essa luz começa a mostrar e a revelar tudo aquilo que não presta dentro do homem, que precisa de uma mudança, e uma mudança drástica. Sabe de uma coisa? A conversão é uma coisa muito bonita, mas o que me preocupa é que a igreja de hoje, ela não está diferente do mundo. Eu comentei isso com o pessoal aqui de manhã. Quando a gente vê os irmãos assembleianos, eles se vestem muito bem. A gente gosta de ver aqueles caras de social, gravata, mulherada bonita, com as saias bonitas, todo muito bem vestido. E foi engraçado que teve um dia que um irmão aqui na igreja, ele veio de uma igreja mais séria, Lécio, de uma igreja mais séria no sentido de rigor para vestir, e a gente estava conversando. Vou falar quem que é não, ele está aqui, até está aqui hoje. E a gente estava conversando, e eu falando com ele como que a igreja é. Que a igreja aqui não tem essa questão de roupa, não tem essa questão de uso e costume. E eu falei com ele assim, ó, tá um exemplo ali, a própria pastora Isabel. Pastora Isabel é mulher, graças a Deus, né, irmãos? Ninguém tem dúvida disso. Mas ela corta o cabelo curto, usa calça, passa esmalte, usa batom, e nem por isso ela deixa de ser uma mulher de Deus. Só que o engraçado é que o mundo não tem nada a ver você usar a roupa que você quer usar, não tem nada a ver você curtir as coisas que você quer curtir, mas o mundo precisa ter distinção de onde está a igreja e de onde está o mundo. A igreja precisa, a conversão, ela faz isso. O processo chamado conversão, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando Jesus chama você para Ele, alguma coisa tem que mudar dentro de você. O que mudou dentro de você depois que você conheceu Jesus? Deixa eu ver aqui, quem vai me ajudar hoje? Paulo Roberto, vem cá. Quem era o Paulo Roberto e quem é o Paulo Roberto hoje? Antes de Jesus, Paulo, quem era você? Vem cá, aqui. Tira a máscara. Quem era você, Paulo, antes de conhecer Jesus? Eu era um cara que brigava com todo mundo. Era um cara que, se olhasse feio pra mim, pode ter certeza que eu ia brigar com ele. Eu não gostava muito de gente, não. Eu era meio calado, não gostava de conversar com as pessoas. Era bem na minha. Você bebia? Bebia, muito. Saía pra farra? Quase sempre. E o que aconteceu com o evangelho dentro de você? Quando Cristo entrou dentro de mim, eu já comecei a não querer mais fazer aquelas coisas. Coisas que me davam prazer, como ir pro bar, beber uma cerveja e tal, sentar, jogar uma sinuca com os amigos, trocar uma ideia. Era uma coisa natural na minha vida, que eu gostava muito de fazer. Mas só que a partir daquele momento que Cristo entrou na minha vida, eu já não tinha aquela vontade de mais ir pro bar. Às vezes eu preferia ficar em casa. Aí começou uma mudança nas minhas práticas, nas coisas que eu gostava de fazer, eu já perdi o prazer nelas. E hoje o que te dá prazer? Hoje o que me dá prazer? Eu acho que os sonhos que Deus colocou no meu coração é o que me dá prazer hoje. A vontade de vencer é maior. Porque antes eu não tinha vontade de vencer. Antes eu era uma pessoa desanimada, uma pessoa totalmente... Queria que ficasse do meu lado ali, ninguém me incomodar. Queria que a vida passasse, o tempo passasse e nada acontecesse. Hoje Deus colocou nos meus sonhos, desejos, no meu coração, e hoje eu tenho vontade de evoluir. Hoje eu tenho vontade que as coisas aconteçam na minha vida, na vida das pessoas que estão do meu lado. Então você converteu a Jesus? Converti, graças a Deus. Uma salva de palmas para ele. Deixa eu ver mais alguém para me ajudar aqui. Kelly, vem cá, Kelly. Você mesmo. Quem era a Kelly antes de conhecer Jesus? Quem era você? Aliás, tem quanto tempo que você conheceu Jesus, Kelly? Em 2015. 2015. Quer dizer, final de 2014. Me batizei em 1º de novembro de 2014. Isso.
Aí eu achava que eu era santinha, né, cara? Não fumava, não bebia, não saía. Então, eu sou santa. Só que aí, quando eu conheci Jesus, o Espírito Santo começou a me mostrar: isso aqui tá errado, isso aqui também. Você faz coisa errada, isso aqui não tá legal. Você tem que servir a Jesus. Então, o Senhor foi me lapidando aos poucos e mostrando que estava errado. Porque a gente acha que porque não bebe, não fuma, não anda pela rua fora aí, não vai pra balada, tá tudo tranquilo aí. Uma vez, foi quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Teve um encontro aqui na igreja. E, assim, o irmão Cornélio falou comigo que eu recebi um pacotão. Que o Senhor me usou aqui na igreja e tudo. E foi um tempo muito gostoso. Horas, né, que o Senhor me usou para falar com pessoas, coisas que eu não sabia. E que depois os irmãos vieram, me confirmaram: irmã, aquilo lá, viu? Aconteceu mesmo e tudo. E até hoje, muita gente me procura que teve naquele dia para falar algumas coisas que o Senhor tem feito na vida deles, que eu pude entregar, né, através do Senhor. E foi um tempo que eu busquei muito. Eu queria muito ser batizado pelo Espírito Santo e foi uma experiência maravilhosa para mim. Como que a sua família era antes de você conhecer Jesus? E como que a família da Kelly tem sido agora, depois que Jesus entrou na sua vida? Assim, o que eu mais esperava era a salvação. Assim, minha mãe receber Jesus, porque a vida inteira eu vi ela sofrendo e vendo que o inimigo usava ela por muitas coisas. E o que eu mais queria era que ela se convertesse a Jesus. E há poucos dias ela teve uma doença crônica renal. E assim, ela ficou no CTI mais de 15 dias. Foi um tempo muito difícil. O Ronaldo até brincou com ela depois. Falou que achava que ela não ia voltar de lá. Só que quando ela voltou, no dia que ela foi para casa, aí ela teve uma hipoglicemia e quase veio a falecer, porque a glicose dela chegou a 17 quando o SAMU chegou, então ela estava chegando a coma já. Porém, o que eu conseguia fazer até o SAMU chegar era orar e louvar o Senhor. Então eu comecei a louvar, e assim, quando a gente levou ela lá para a clínica, na volta, ela estava ainda... Aí quando a gente estava voltando dentro do carro, ela esperou minha irmã sair e falou assim: Kelly, isso não vai acontecer comigo mais. Porque Jesus me falou lá dentro da clínica que Ele estava me curando. E que a partir de agora eu quero servir a Jesus. Eu quero batizar. E eu me arrependo dos meus pecados, que são muitos. E eu reconheço que daqui para frente o Senhor ainda tem muito para me usar. Então, assim, foi o que eu mais queria ouvir na minha vida. Foi um tempo maravilhoso. Só estava eu e ela dentro daquele carro. E ela falou assim: eu esperei a sua irmã sair porque eu sei que você acredita no que eu vou te falar. Então, desde então, assim, eu vejo minha mãe lendo a palavra. A minha mãe fica com rádio o dia todo ouvindo o pastor falando. E na hora dele orar, ninguém pode atrapalhar ela. E tem sido, assim, maravilhosa a maneira que a roupa que ela veste, né? O jeito dela tratar a gente, o jeito dela falar, como as coisas têm mudado e como ela tem buscado ler a palavra. No início, eu lembro que eu e o Ronaldo, a gente fazia um discipulado com ela e meus irmãos, todos os dias. Só que depois disso não precisa mais. Ela busca sozinha mesmo. E o meu irmão Pedro também, depois disso... Na virada do ano, ele estava no baile funk e o Senhor tocou ele naquele lugar. E ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo minha adolescência aqui, o que é isso? E aí ele chegou em casa tão assustado que eu e o Ronaldo falamos assim: esse menino está fazendo coisa errada. O que é isso? E ele chegou assim super assustado e foi deitar e foi dormir. E que a gente tinha chegado da igreja na casa da minha mãe e ele chegou assustadão assim. E depois disso, o Senhor vem lapidado ele também, trabalhado nele muitas coisas. E
ele também tem mudado muito, graças a Deus. E eu creio que as minhas outras irmãs, o meu outro irmão, eu creio que o Senhor também vai tratar com eles. E em nome de Jesus eu vou ver minha família no altar do Senhor. Eu creio. Então, Kelly, você acha que a sua vida ter mudado, você tem entregue a sua vida para Jesus, tem gerado um impacto positivo na sua casa, na sua família? Com certeza. Olha, no início, eu lembro que, eu confesso que eu pagava de sarjetão para os meus irmãos, né? Porque são 2 adolescentes, quer dizer, um já virou jovem agora. Mas assim, eu pegava roupa, eu falava. E depois disso, quando eu comecei a parar de fazer isso, de falar, e comecei a orar por eles, muita coisa mudou. E pagar preço também, jejuar. Isso eu nunca deixei de fazer pela vida deles, de nenhum deles. Todos eles eu sempre orei, jejuei e não pode desistir. Se acontecer uma recaída, você tem que orar por ele para que ele volte. Nunca repreender demais e deixar com que ele... Porque quando a pessoa entra em pecado, o que ela quer fazer é se afastar. Porque ela fica envergonhada e depois disso é muito mais difícil para ela voltar. Mas mostrar para ela que é possível que ela volte, é diferente. Vamos continuar. Mateus 28, 19 e 20. É um texto conhecidíssimo aqui. Até mesmo porque está aqui, ó. Ide, fazei discípulos. Eu quero te fazer entender uma coisa importante nesse texto. Está escrito assim, olha. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, também do Filho e também do Espírito Santo. Não é mesmo? Vamos ler o próximo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos entender uma coisa importante. Volta no versículo 19, fazendo favor, Vanessa. Esse texto é importante, porque se a igreja for uma igreja que não entende que a conversão é algo dentro dela, se a igreja não entende que a mudança de vida ela precisa acontecer de uma forma poderosa, se não entende que esse evangelho que consegue mudar a vida de tantas pessoas não consegue mudar a sua vida, é porque tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que o evangelho ele é poder, e onde Jesus entra, obrigatoriamente é necessário ter uma mudança de natureza. Imagine uma árvore, por exemplo, que não é capaz de produzir frutos nenhum. Vamos pegar, por exemplo, um pé de que, gente, que não dá fruto nenhum. Uma flor, um pé de rosas. A rosa ela dá flor, mas ela não dá fruto. Imagine só uma planta que nunca deu fruto na vida. Imagine só o Arley que nunca deu fruto, que nunca conseguiu gerar nada, que nunca conseguiu fazer nada. Quando Jesus entra na vida do Arley, quando Jesus entra na vida do Lécio, quando Jesus entra na vida da Késia, quando Jesus entra na vida do Tiago, quando Jesus entra na vida da irmã, o que automaticamente tem que acontecer? Uma mudança de natureza. O evangelho ele precisa gerar mudanças. E quando o evangelho não gera mudanças, eu preciso perguntar para mim mesmo: onde está o problema? O problema está em mim? O problema está em Jesus? Onde está o problema? E eu quero perguntar para você: onde é que está o problema? O evangelho ele tem uma característica muito importante, que é fazer com que a gente também, além de gerar frutos que nós nunca geramos, tenha o poder de fazer com que as nossas raízes cresçam. E eu não sei se vocês sabiam, quanto maior a raiz de uma planta, maior é a copa que ela tem, mais frondosa ela fica.
Em muitos casos, o tamanho da raiz é diretamente proporcional ao tamanho da copa. E eu quero dizer para você, por que é tão difícil das pessoas entenderem esse texto de fazer discípulos? É porque as pessoas, elas querem fazer discípulos com uma natureza que não foi gerada nelas. Elas querem frutificar quando elas não têm frutos. Elas querem gerar filhos quando elas são estéreis. Elas querem fazer para Jesus quando elas não são aptas para fazer. O Evangelho, ele tem que transformar a mim primeiro, para depois transformar os outros. A crítica do Dr. Augusto Nicodemos com a igreja de hoje é que é uma igreja que muitas vezes ela quer ser cheia do Espírito Santo, mas ela não quer transformação de vida. Ela quer aparecer ser uma coisa, mas por dentro ela é outra. E vivemos em um mundo maquiado, queridos. O mundo hoje é um mundo maquiado demais da conta. As pessoas vestem, mas por dentro do coração delas existem podridão. São bonitas por fora, podres por dentro. As pessoas muitas vezes não têm condição de colocar comida dentro de casa, mas ostentam uma roupa, um celular, uma bicicleta, ostenta uma casa que não poderia ter para os outros verem, mas na verdade parecem uma coisa, mas na essência são outra. O mundo hoje ostenta o que não deveria nunca ser. E a igreja quer ser a mesma coisa. Ostenta de santa, ostenta de cheio do Espírito Santo, mas é uma igreja muitas vezes podre, rebelde, perversa, que nunca converteu ao Pai, nem ao Filho e nem ao Espírito Santo. E vai ter que ouvir uma verdade dura de ouvir no último dia, quando o Senhor Jesus disser: vocês são malditos, apartai-vos de mim. Mas eu não quero estar nessa lista de reprovado. Nem você, quero que você esteja nessa lista de reprovado. Eu e você, eu quero estar junto com você nessa lista. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Sabe de uma coisa? A igreja precisa entender que o Evangelho, ele tem um preço, e o preço é altíssimo. A cruz de Jesus, ela tem um preço, e nós precisamos dia após dia caminhar em direção a essa cruz, ao Evangelho que muda, ao Evangelho que transforma, e pararmos de ser muitas vezes uma igreja maquiada de uma coisa que nunca foi, de uma coisa que nunca é. O Espírito Santo, ele transforma. O Evangelho precisa do Espírito Santo. Precisamos mais do que nunca de sermos convencidos, porque é apenas o Espírito Santo que convence do pecado, é apenas o Espírito Santo que convence da justiça, e é apenas o Espírito Santo que convence também do dia do juízo. O que é que tem atrapalhado você de ser frutífero? O que é que tem atrapalhado você? Não é nem a questão de fazer discípulos, porque tem gente que só de ouvir essa palavra já fica louco. A questão não é isso. A questão é que se você não consegue ser mudado pelo Evangelho, você não está tendo uma experiência com Jesus que você deveria ter. E isso deveria te preocupar. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor Jesus, ela sempre foi feita e ela continuará sendo feita. Jesus, ele sempre levanta pessoas para fazer a obra dele. Mas o que me preocupa é que o céu nunca vai ter uma segunda chance. Muitas vezes na escola o professor dá uma segunda chance, dando uma prova de recuperação. Nós temos uma segunda chance quando somos reprovados em um exame. Mas no céu não terá segunda chance, não terá uma segunda oportunidade. A vida, ela nos dá uma única oportunidade. A salvação, você precisa ganhá-la, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para morrer, basta estar vivo. Semana passada, arrumando para vir para a igreja, eu tive uma convulsão na minha casa. Estava arrumando, tinha tomado banho, já ia
estava no banheiro, já ia sair. Quando eu acordo, tinha perdido a consciência. A Kézia estava perto de mim e falou para mim: você teve uma crise. E na hora eu entendi. Se eu tivesse morrido, eu não teria nem visto que eu tinha morrido. Muita gente tem muito medo de morrer. Para de ser bobo, para de ter medo de morrer. Você vai morrer, eu vou morrer. Mas a grande questão é que se eu morrer, eu vou para onde? Isso me preocupa. Morrer eu vou morrer mesmo. Você vai morrer. Mas é para onde que você vai quando você abrir os seus olhos? Você vai estar ao lado do Senhor Jesus, ou você vai estar ardendo num inferno, no quinto dos infernos, como diz o outro? Preocupa você não? A mim me preocupa. Eu quero que você feche os seus olhos. O que está te impedindo de avançar, queridos? Eu queria dizer para você que a única pessoa que impede você de avançar é você mesmo. A única pessoa que impede de ter uma vida com Deus é você mesmo. Não é ninguém não. Não é sua esposa, não é seu esposo. Mas ninguém te impede, cara. É você que é responsável pela sua vida. Eu queria te convidar a refletir sobre o evangelho que você tem vivido. O evangelho, ele precisa de trazer mudanças e transformação. Se você não tem tido transformação, esse evangelho que você está servindo é o evangelho duvidoso. Peça ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me convença dos meus pecados. O Espírito Santo, além de falar em línguas, além de ter um fluir e um mover, uma graça poderosa nele, o Espírito Santo, ele tem esse papel no evangelho que de trazer conversão, que é de trazer arrependimento, uma nova vida, um novo coração. E se você não tem conseguido ter essa nova vida, está errado. E é necessário você fazer uma limpeza no seu coração. Uma certa vez Jesus, conversando com um doutor da lei chamado Nicodemos, e Nicodemos, ele queria entender o que é esse negócio de converter. Jesus falou com ele assim: olha, filho, você precisa nascer da água e do Espírito. Duas coisas. O que é nascer da água? Nascer da água tem a ver com essa limpeza interior. A água na Bíblia tem duas conotações: palavra de Deus e Espírito. A única forma de remover toda a sujeira de dentro da gente é por meio da palavra. E você precisa pedir ao Espírito Santo para gerar essa limpeza dentro de você. Só você pode, com Deus, pedir para que seja removida essa sujeira. E você sabe quais são os seus pecados. Você sabe quais são suas iniquidades. Você sabe o que te atormenta. Você sabe as prisões que prendem a sua alma. Pede o Espírito Santo para te convencer disso. Pede o Espírito Santo para que esse evangelho mude você de verdade. Somente o Espírito Santo é que pode fazer essa mudança e essa transformação. Fala com o Espírito Santo. Peça a Ele para remover o seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Peça ao Espírito Santo para tirar um espírito velho e trazer para você um espírito novo. Peça ao Espírito Santo para te lavar na água do Espírito e na água da palavra,
os quais transformam o seu coração. Pastor Arley, não consigo. Consegue. Pastor Arley, eu não posso. Pode. Pastor Arley, já são muitos anos que eu vivo da vida como eu vivo essa vida minha e eu não consegui. Consegue. Você pode. Você consegue. Essa obra é uma obra do Espírito Santo com você. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade, quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o meu Salvador,
eu estou aqui porque a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo preparada para ser salva. O que você veio fazer aqui? O que eu venho fazer aqui? Ser ministrado a palavra por meio do Espírito Santo, para que você seja moldado e preparado para o dia, o grande dia da salvação. Para que se eu e você morrermos, nós já sabemos para onde nós vamos, seremos salvos. Eu quero perguntar uma coisa para você. Tem alguma coisa te atrapalhando e que coloca em dúvida essa questão do seu coração? Ou tem alguma coisa tentando abortar a sua salvação? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Jesus, o Filho de Deus, é o único que pode reconectar você a essa presença e garantir a sua salvação. Você está no lugar certo. É aqui que você é tratado e trabalhado. E se existem coisas que estão impedindo você de caminhar, nós vamos orar agora, confessando esses pecados ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Satanás, o nosso inimigo, ele quer roubar você, ele quer matar você e ele quer destruir você, porque ele sabe que a salvação é algo que custa muito. E nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor Jesus para fortalecer você. Fica de pé no seu lugar. Se você tem alguma coisa que tem dificultado a sua caminhada com Jesus, fica de pé. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor Jesus uma limpeza do seu coração, uma limpeza da sua vida. Se você está aqui e quer reconciliar com Jesus, nós vamos pedir ao Senhor Jesus, por meio do sangue dele, que te reconcilie com Jesus. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa e que quer entregar sua vida para Jesus, esse é o momento de você reconciliar com o Pai, ou entregar a sua vida para Ele e garantir aquilo que te é mais importante, que é a salvação. Repita comigo assim, igreja: Senhor Jesus, pedimos a Ti que por meio do Teu poderoso sangue nos perdoe os pecados e nos purifique, Jesus, de toda obra maligna, tudo aquilo, Jesus, que nos impede de obter a salvação, tudo aquilo, Jesus, que Satanás tem tentado roubar da nossa vida, do nosso coração, da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com o Espírito Santo. Nós agora, por meio do Teu sangue, repreendemos toda obra de Satanás e pedimos perdão a Ti de tudo aquilo, Senhor Jesus, que temos dado liberdade para agir de acordo, não com a vontade de Jesus, mas com a vontade do mal. Pedimos perdão ao Senhor e pedimos ao Senhor Jesus que por meio do Espírito Santo continue nos convencendo de todo o pecado, de toda justiça e de todo juízo, e que no último dia, Jesus, eu seja bendito e eu seja convidado para viver no paraíso com o Senhor e ter uma vida eterna para a glória de Deus. Eu sou salvo, eu sou salvo. Eu não quero, Senhor Jesus, perder a salvação, porque o Senhor deu para mim de graça e eu a recebo em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica de pé, vamos celebrar.
nos vemos no céu. Amém? Nos vemos lá ou não? Amém. Nos vemos lá. Em breve, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Queridos, a nossa conferência do Espírito Santo, ao Espírito Santo, né? Está chegando. E nós temos presenças confirmadas, que vai ser uma grande bênção. Pastor Sóstenes Mendes, que é um pastor que marcou muitos anos 2000, com 2002 adoradores, um homem que foi inspiradíssimo pelo Espírito Santo para escrever lindas canções, que só dele abrir a boca, a gente já pega nos anjos assim. Vocês conhecem o Sóstenes, não conhecem, irmãos? Uma grande bênção. Deus usa esse homem de uma forma extraordinária, e ele estará aqui conosco no sábado, dia 17. Vocês sabem que nós temos limitação de espaço, né, gente? Então nós já reunimos essa semana, nós vamos colocar um telão lá fora. Só vão poder ficar aqui dentro da igreja um número de 84 pessoas por causa da limitação de espaço. Então eu estou pedindo você vai, pastor, vai ter inscrição? Não vai ter inscrição não, é por ordem de, se você chegar cedo você vai ter lugar, se você chegar tarde você vai ter que ficar lá fora. Eu queria muito que fosse um lugar maior, mas é complicado, questão de valores. Eu até pensei em fazer no centro de convenções da Cidade dos Meninos, mas questão de valores e fica inviável. Então a gente vai fazer aqui tem todos os recursos que a gente precisa, aqui tem tudo. Então vai ser aqui, o pastor Sóstenes estará aqui, o pastor Paulo César também, que é um homem de Deus, da Assembleia de Deus ali na Pampulha. Esse homem assim, irmãos, pensa num cara que gosta de Bíblia, é um cara que conhece muito de Bíblia. Eu tenho propriedade para falar, o cara assim, é um pastor que assim, é difícil não entender a Bíblia com ele, e Deus usa ele muito também. Então, são dois homens que estarão aqui conosco. O pastor Paulo César já confirmou a presença também, ele estará conosco no domingo pela manhã, e eu vou fazer o encerramento da convenção ao Espírito Santo no culto à noite. Então, você não pode deixar de participar. Essa palavra é uma palavra que está te conscientizando sobre essa obra do Espírito Santo em relação a te convencer do seu pecado, da sua justiça, do seu juízo, e de que você precisa entender isso para você fluir no Espírito. O crente que não tem convicção da sua salvação é um crente que não flui no Espírito. Então, se você tem consciência do Espírito Santo, da sua salvação, Deus vai te pegar aqui, que você não vai sair daqui. E eu não vou fechar a igreja não, você vai poder ficar aqui. Se Deus arrebentar você, vai ficar aqui. Eu fico o sábado com você a noite todinha aqui na igreja. Nós vamos ficar aqui chorando, orando, buscando de Deus, e vai ser uma coisa impressionante que Deus vai fazer. A conferência também vão ter camisas. Se você quiser comprar sua camisa, né, você já pode comprar, né? Depois o Carlinhos e a Teisnanda vão mostrar o layout para vocês. Já mandamos confeccionar as camisas do Espírito Santo. Vai ser uma coisa muito legal, e você pode adquirir a sua também. Beleza? E próximo aviso que vamos ter aí é sobre o batismo, se não me engano. O batismo vai acontecer, irmãos. Essa questão da pandemia estava uma loucura, agora graças a Deus não tem mais coronavírus, está todo mundo saudável. E a gente conseguiu finalizar aí a Universidade da Vida, e o batismo acontece no dia 4 de outubro, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Então é importante, você aí, os alunos já estão informados, pode trazer familiares, pode trazer amigos para o dia do batismo. O batismo vai acontecer ao ar livre, ali no estacionamento. A gente vai colocar a piscina lá e serão batizados, e o culto vai acontecer normalmente no período da manhã, com o diferencial que vamos ter o batismo. Pastor Arley, como que eu faço? Eu quero batizar, e agora? Vamos ter uma nova turma, provavelmente iniciando em outubro, de Universidade da Vida, e você pode entrar nessa turma de Universidade da Vida e se preparar para o batismo. Aqui na IBSB precisa-se entender o que é que você está fazendo.
As pessoas precisam saber o que estão fazendo para depois, não sabia como é que era. Tem que entender as coisas. E a Universidade da Vida é uma forma muito legal da gente entender esse batismo. E para alunos que estão aqui, que tiverem qualquer dúvida, né, podem vir a mim, tirar dúvidas, esclarecer a respeito de qualquer situação que você tenha sobre o batismo. Tem alguma outra coisa aí, Vanessa? Tem? Queridos. Aqui na IBSB, a gente começou aí, nós temos um grupo agora, uma célula diferente. Nós temos agora a célula dos bikes. Eu tive uma vontade assim de fazer uma coisa aqui na igreja, porque me preocupa, muitos caras quando ficam, principalmente homem, né, quando o cara sai do mundo, o cara não tem mais amigo, o cara não tem mais com quem compartilhar, não tem mais com quem conversar, e ele fica nessa, de casa, trabalho, igreja, mulher, menino. Não é assim que fica? Isso é preocupante, irmãos. Os homens precisam caçar uma coisa para fazer. Então o que a gente, os homens e as mulheres também. Então o que a gente resolveu fazer? Vamos pedalar todo mundo. E aí na sexta-feira à noite, por exemplo, a gente está pedalando. Hoje os meninos foram lá na Cachoeira do Urubu, não foi? Quantos quilômetros daqui lá? 28 quilômetros ida e 28 volta. Ou seja, pedalaram. No dia 7 de setembro até eu consegui pedalar 47 quilômetros, irmãos. Foi um milagre, muita oração, jejum, os irmãos intercedendo por mim, eu consegui vencer. Então, você pode fazer parte desse grupo aí, a galera tem saído à noite também. Outro dia nós pedalamos 11 quilômetros, domingo passado que eu passei mal, pedalei 7. Eu acho que foi por isso que eu passei mal. Então, você pode pedalar à vontade. Mas eu não tenho bicicleta, pastor, você que não viu a minha, horrorosa. O irmão tirou onda com a minha cara, falou assim, pastor, você pedala nessa calanga? Nessa calanga. É ela que me leva e ela que me traz, azar. Então, você pode pedalar na sua bicicleta, feliz da vida, sem preocupar com o que os outros vão pensar de você. Amém? E nós temos ainda mais dessa camisa aqui, ó, Jesus, Kit, Toque. Legal, né? Então, você pode adquirir a sua camisa lá atrás, que ainda temos camisas lá. Você pode pedir até 10 vezes no cartão sem juros. Fica de pé e vamos orar. Esqueci de alguma coisa? Ainda não. Vamos colocar a mão no coração. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada irmão que veio aqui nessa noite, cada irmã, cada filho do Senhor e cada filha que está aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem cuidado de nós até aqui, e eu quero te pedir que continue cuidando da tua igreja. É uma igreja tão linda, é uma igreja tão amada, e eu quero pedir ao Senhor que leve essa igreja na cobertura do teu sangue, e que o Senhor possa continuar zelando e cuidando, e que essa igreja continue se preocupando em morar com o Senhor daqui a algum tempo. Eu quero pedir ao Senhor que nos conserve limpos e conscientes desse relacionamento perfeito que é a união do Senhor conosco. Eu quero te pedir, nos leva para casa na cobertura do teu sangue e nos guie hoje e para todo sempre, em o nome poderoso de Jesus. Que as doces consolações do Espírito e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Foi muito bom te ver. Um beijão. Vão com Deus. Vão com Deus. Havia uma voz, na viração do dia, o sopro do Ruach Elohim, o sopro do Espírito Santo. Havia um som que era a voz de Deus, a voz de Adonai e a comunhão. Não haviam instrumentos, não havia uma música,
havia levitas, cantores, artistas. O vento vinha e um som, o som da voz de Deus se tornava presente. E ele estava presente. Ruar, o sopro de Deus.